Um anel para a todos governar, um anel para encontrá-los, um anel para a todos trazer e na escuridão aprisioná-los. Bom, esse é um trecho de um clássico da literatura mundial, O Senhor dos Anéis, escrito pelo J.R.R. Tolkien. E durante essa quarentena eu estou pretendendo lançar alguns vídeos aqui nas redes sociais como uma espécie de incentivo para as pessoas que gostam de ler, que querem se envolver mais com todo o processo da leitura, com o hábito da leitura, com o desenvolvimento desse hábito. E começo com esse clássico justamente porque a história é uma história muito interessante, fala muito sobre valores humanos, dos mais importantes, né, como o valor da amizade, né, a luta pelo bem ou pelo que servem para que as pessoas se interessem pela leitura desse clássico. Essa é a primeira parte de uma trilogia, né, a trilogia do Anel, ou a saga do Anel, ou a Guerra do Anel, que conta basicamente a história de uma terra mística, um lugar fantasioso desenvolvido pelo Tolkien, chamado de Terra-média, basicamente um misto de mitologias europeias antigas que ele reuniu justamente pelo seu conhecimento como linguista, como filólogo. Ele desenvolve todo um universo paralelo, uma outra realidade onde seres humanos convivem com criaturas místicas e mágicas. Esse é um dos pontos principais que nos fazem querer ler uma obra dessa, ou essa obra como um todo, a trilogia completa. Essa primeira parte então nos apresenta todo esse universo místico criado pelo Tolkien e nos faz querer saber mais como vai terminar essa história. E é basicamente a história de um anel místico criado por Sauron, o Senhor do Escuro, e que representa o seu poder e ao mesmo tempo a sua essência, a sua alma. Então toda a maldade do Senhor das Trevas, do Senhor do Escuro, também está condensada nesse anel e portanto ele é uma espécie de ferramenta, de instrumento do mal e pode corromper qualquer pessoa ou criatura para que se transforme numa espécie de escravo do mal, escravo das trevas. E então se desenvolve toda uma luta através de personagens que nesse momento principalmente desenvolvem uma espécie de sociedade do anel, onde se estabelecem heróis que vão lutar para que esse anel não caia nas mãos do mal, nas mãos dos agentes das trevas, e a luta se desenvolve então entre o bem e o mal. Um ponto que eu gostaria de ressaltar é que esses livros já foram adaptados pro cinema, né, pelo diretor Peter Jackson, viraram realmente um sucesso, ganharam Oscars, vários prêmios. Mas existem alguns pontos que nos fazem querer ler o livro, principalmente pelo respeito à grandeza da obra que o Tolkien desenvolveu, né? Esses livros influenciaram videogames, jogos de RPG, aqueles de tabuleiro, histórias em quadrinhos, outras obras de ficção. Então, realmente, principalmente essa trilogia do Senhor dos Anéis é uma obra realmente muito valiosa. E na hora de adaptar para o cinema, muita coisa se perdeu, muita coisa deixou de ser relevante para a montagem que foi levada aos cinemas. Os filmes tiveram que ser recortados, lógico, muita coisa foi deixada para trás, baseando-se na história original, e também algumas adaptações tiveram que ser feitas. Aqui eu coloco principalmente a mudança de tom dos personagens, o Merry e o Pippin, aqueles hobbits que apoiam o Frodo, que são inclusive próximos a ele, meio parentes dele, né, aparentados do Frodo, e vão tentar ajudar ele até o fim, até ele conseguir destruir o anel na Montanha do Fogo da Perdição. E ficou meio vago isso no cinema. Nos filmes, eles são adaptados como criaturas engraçadinhas, bobos e que não estão conscientes daquilo que estão fazendo. Já no livro você percebe o tempo todo que, nos livros, né, na trilogia como um todo, de que eles estão plenamente conscientes e escolhem de livre e espontânea vontade seguir o Frodo e ajudá-lo nessa luta pela destruição do Anel. Gostaria de ressaltar também a presença do Boromir nos livros. Ele é uma figura que foi bem adaptada no filme, principalmente o filme que leva o mesmo nome do primeiro livro, A Sociedade do Anel. E ele é um personagem muito interessante porque ele é um ser humano, um homem completo. Ele tem coragem, ele tem o seu brio, a sua honra, mas ele também comete erros. Ele inclusive acaba caindo em tentação em um momento e tenta tomar o anel das mãos do Frodo. Ele acaba quase se corrompendo, mas na última hora ele retorna, ele cai em si novamente e
se redime no final. Então é interessante, não vou dar um grande spoiler aqui para quem não assistiu os filmes, ou o primeiro filme, não vou terminar não vou contar como termina a história do Boromir, porque é importante que cada um sinta a necessidade de conhecer mais sobre a história, a respeito da história ou não. Acho que é importante ambientar também que a história é escrita pelo Tolkien, né, pelo escritor, durante o período da Segunda Guerra Mundial e até ali o final dos anos 1947, se eu não me engano. Então ele pega todo esse período e é publicado pela primeira vez em 1955. Os livros são publicados já nesse formato de trilogia, separados em 3 partes diferentes. O Tolkien queria que essa saga fosse publicada inteira, como um volume único, mas infelizmente muito da obra dele foi publicado póstumamente. O filho dele, um dos filhos, acabou ficando responsável por organizar todo o legado dele, toda a obra dele, e inclusive publicar. Mas em 1955, esse livro acabou sendo lançado pela primeira vez, essa trilogia do Senhor dos Anéis, e inclusive rendendo a ele fama, uma coisa que ele se incomodava. Ele ficava lisonjeado, mas não se sentia bem em ser uma pessoa famosa e tal, até mesmo pela formação que ele teve, né? Ele era um homem um intelectual, um acadêmico, então a ideia de ser uma figura popular era estranha a ele, era alheia a ele. Bom, e é isso. Se alguém se interessou pela história por trás do Senhor dos Anéis, ou se interessou em ler o primeiro livro, como eu disse, A Sociedade do Anel, ou qualquer um dos outros 2, ou mesmo os 3, o que seria mais viável, é isso. Muito obrigado.